Balaio Cultural, mais uma vez aqui conversando com vocês sobre cultura e tudo que envolve, né, esse nosso planeta diverso culturalmente. Hoje nós vamos levar um papo diferente, porque a gente sempre fala, né, com trabalhadores da cultura, com fazedores culturais, artistas. Nosso convidado de hoje é tudo isso e mais um pouco. Gestor cultural. Ele já teve a experiência de estar do outro lado do balcão e entender e fazer-nos entender como é que funciona a cultura do lado da gestão pública. Hoje a gente recebe Alcemir Palma. Alcemir, como é que você enfrentou esse desafio? Primeiro, agradecer o convite, né, de estar no programa Balaio Cultural. É uma honra estar aqui. Na verdade, foi um aprendizado. Eu digo assim, a minha vida para a área da cultura, ou mesmo profissionalmente, foi muito curioso como foram se dando os caminhos, né? Eu vou te dar um dado, eu não vou contar aqui minha biografia, mas para mim foi uma escola participar da gestão da Prefeitura de São Paulo no final de 89 até o comecinho de 93, que foi a gestão, né, era da secretária então a Marilena Chauí, que era secretária de Cultura da Prefeitura de São Paulo. Então aquela experiência para mim, naquele momento, para mim foi uma escola. Então foi a partir dali que eu tive uma noção e para mim eu levo até hoje o conceito de cidadania cultural, né, o conceito de agente cultural, né, que depois eu acabei levando. Eu trabalhei numa casa de cultura específica, então também o conceito de descentralização, né, foi muito interessante, porque depois de ter trabalhado na Prefeitura de São Paulo, eu vim para trabalhar profissionalmente em São José dos Campos, trabalhar na Fundação Cultural Cassiano Ricardo. E tive a responsabilidade de trabalhar com a descentralização. Tinha um departamento que foi criado chamado Departamento de Ação Cultural Descentralizada. Então isso também foi uma outra experiência interessante. E de lá para cá, eu pude verificar o quanto é fundamental e importante o papel do gestor público, né, para definir, para auxiliar e para, né, dar os caminhos para as políticas culturais serem efetivas. E é claro que ao longo desse período, eu estou falando ali de final dos anos 80 e 90, nacionalmente também a gente percebe um avanço nas políticas culturais, né? A partir de 88, os municípios passam a ter atribuições em políticas públicas, só que você tem políticas públicas que são mais avançadas, inclusive até hoje são mais avançadas, né? A política de saúde, a política de assistência, a política de educação, né? E a da cultura vem buscando se espelhar e vem buscando se aprimorar nesse caminho. Então, somente a partir de 2003 começa a se falar de Sistema Nacional de Cultura, né? Só em 2010 ela é introduzida na Constituição Federal. E aí, né, a gente vai verificar o quanto isso vai também auxiliando estados e municípios, né, porque a gente é uma república federativa, então tem atribuições, tem as instâncias, também avançam, né, nesses instrumentos de gestão que são tão importantes para a política pública, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma experiência, que era uma experiência de um município, trabalhei também em São José dos Campos, depois posteriormente trabalhei em Jacareí, né? Trabalhei 2 anos na Fundação Cultural de Jacareí, 2011 e 2012. Depois eu assumi, aí sim, de 2013 a 2016, como presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Aí era uma outra, já era uma outra posição, né, que também foi muito enriquecedor, né? A gente fez muita coisa, muita, né? Eu brinco que eu nunca tive tanta reunião na minha vida quanto naquele período. Era reunião para a construção do fundo, reunião para a construção do conselho, reunião para a construção do sistema, era a implantação do fundo que estava já lançando editais, era reunião era muita. O presidente da Fundação Cultural também é presidente do Conselho de Patrimônio. Então, era reuniões do Conselho de Patrimônio. E aí, depois de 2016,
né, em 2017 eu fui convidado a trabalhar no departamento, era uma diretoria de cultura de Pindamonhangaba. Né? Então, 2017 e 2018, no final de 2018, o prefeito criou a Secretaria de Cultura e Turismo. Aí eu fui convidado a ser secretário de Cultura e Turismo de 2019 até o ano passado, que eu fiquei até fevereiro de 2025, que também foi uma outra experiência assim, muito interessante, inclusive, quer dizer, não é tão interessante, mas num período que todo mundo vivenciou, que foi a pandemia. Então tinha toda uma construção de política pública e depois eu tive que acompanhar de perto as leis emergenciais por conta da pandemia, né? Basicamente a LAB e posteriormente a LPG, e hoje a gente fala da PNAB. Então o processo de construção, né, porque eram leis federais, eu tive participação, até porque interessava naquele momento, né, como atender emergencialmente aos artistas, né? Então, e tive, claro, por conta da secretaria também uma aproximação que não era a minha área, mas aprendi muito na área de turismo. Então hoje eu consigo falar de turismo com muita propriedade, mas não é a minha área, a área é gestão cultural. Bom, o que você julga ter sido mais desafiador? Para você é mais desafiador quando o chefe do município não entende bem, né, o Plano Nacional de Cultura, as leis de incentivo, ou quando o fazedor cultural, o próprio artista não entende? O que é mais difícil? Porque é uma função que acaba sendo sua, né? Às vezes você tem que ir para o gabinete do prefeito, discutir com ele uma coisa que ele não sabe e que depende dele, de repente, para você executar. E aí você vem, né, com a lei federal, com todos os critérios de edital de formação, e aí você tem uma gama de artistas importantes, né, e que não está conseguindo chegar ali, não está falando a mesma língua, e você precisa, de qualquer forma, você precisa executar, né? E você fica no meio das duas situações, né? Como é que foi isso para você? Como é que você chegou a ter essa questão? Tem, claro, eu posso dar alguns exemplos dessa questão de ficar, mas não exatamente por conta disso. Eu vou te falar não sei se é exatamente o que você está perguntando, mas eu digo sempre, a Constituição de 88, ela fala em dois tipos de democracia. A democracia representativa, né, é aquela que a gente pratica de 2 em 2 anos, então esse ano a gente vai praticá-la nas eleições, a gente vai eleger deputados, senadores, governador e presidente, né? E eles representam, né, sendo aqueles que a gente votou ou não, eles nos representam. Então nós temos deputados, né, 94 deputados estaduais, temos 500 e tantos deputados federais e por aí vai. O governador, ele é o nosso governador, ele foi eleito. E temos o presidente, ele é o nosso presidente, foi eleito. Mas a Constituição de 88 fala também em democracia participativa. E isso é um instrumento valiosíssimo que eu acho que as pessoas não se dão conta do quanto ele é importante. Então, quando você me pergunta o entendimento dos instrumentos de gestão, né? Você falou do Plano Nacional de Cultura, ou do Sistema de Cultura, ou do Fundo Municipal de Cultura, esse entendimento, se o Conselho de Cultura tem esse entendimento, tem entendimento da importância desses instrumentos, tem entendimento da importância de um edital de fomento que tem que servir a todos, né? E não só a alguns. Isso é muito mais tranquilo não, mas é muito mais tranquilo, de certa maneira, de poder dialogar com os setores, né? Ou com o prefeito, ou com quem está no gabinete, né? Porque você tem uma força, e não estou nem dizendo a força do secretário, mas a força do conselho. Porque o prefeito, qualquer prefeito, né? Quando você tem um movimento, por isso que é importante ter um movimento social, quando você tem um movimento, e estou falando, e aí especificamente no espaço de participação, se você tiver um movimento, o espaço de participação,
dialogando junto com quem está na prefeitura, inclusive o próprio secretário, né? Isso tem mais força do que uma decisão individual, seja uma decisão do secretário, seja uma decisão do prefeito contrariando o secretário, ou uma decisão do secretário em conjunto com o prefeito, né? Então isso tem, ao meu ver, tem pesos diferentes. E a gente vê claramente isso quando ocorre algum movimento na Câmara, né? Sim. Então você tem, por bem e por mal, assim, às vezes tem coisas que eu vejo um movimento que às vezes eu não concordo, mas ele tem um peso para os vereadores, né? Que querem tem uma determinada demanda, querem uma determinada modificação. Então acho que a cultura requer isso, requer um entendimento da importância enquanto movimento e um entendimento deste processo de política cultural, né? Então isso para mim é um exercício constante, mas nesse jogo, que eu acho que é isso que você está citando, sim, enquanto secretário, se eu tiver o conselho junto, é melhor. Se eu tiver um movimento junto, é melhor, né? Do que a pior coisa de um secretário é ter um conselho contra e um movimento contra, né? Porque com o prefeito, né, você ainda consegue dialogar, você consegue convencê-lo, ou no sentido de fazê-lo entender a importância de determinada ação, de determinado recurso, né? Isso eu não acho tão complicado. Até porque a experiência que eu tenho, né, falando assim muito francamente, a preocupação de um prefeito, de quem cuida de um município, são tão outras, né? Então é a saúde, né? Quando chove, a preocupação é com aquilo o estrago que a chuva faz, né? Ou a educação, porque você tem uma rede maior de educação, então como atender, a escala é maior, né? Então você tem um número de atendidos, né, na escola, então você tem alunos, tem uma rede de professores, obra, né? Obra é sempre uma dor de cabeça ou uma preocupação do prefeito, finanças de maneira geral. Então a cultura não chega a ser, pelo menos nas experiências que eu tive, não está exatamente na pauta, né? Até porque toda vez... Que acaba sendo um dos problemas, né? Acaba sendo um dos problemas. Mas se você tem um gestor que consegue dar conta, né, e consegue resolver, pelo menos isso a experiência que eu tive, na relação com os gestores sempre foi tranquila. Né? Os diálogos foram bacanas. Sim, por conta disso, né? Claro, dá para citar um ou outro exemplo que a questão foi tensa. Você tem a partir, talvez o que talvez eu possa dizer que aí é tenso, a partir de um determinado momento no Brasil, né, 2018, né, 17, 18, você tem uma polarização no país e passa a lidar, por exemplo, com uma pauta de costumes, né? Então começa a surgir fake news, nomes que eu acho super... Sei lá, tem um nome que é ideologia de gênero, que não tem nenhum sentido de ser. Não. Mas isso passa a ser uma preocupação de quem está na prefeitura e isso implica nas ações culturais. Talvez aí tenha uma certa tensão, né? Mas do ponto de vista de você saber mediar e dialogar, eu acho mais tranquilo. Agora, a força da cultura, de entender isso, insisto, você tem que estar junto com eu diria até, talvez eu morda a língua aqui, estar junto com o prefeito, sem dúvida, você tem que estar numa gestão, mas estando junto com o movimento, né, a proposta ganha força. Eu não estou nem falando do gestor de cultura ganhar força, mas a proposta, ela tem um peso, né? Há municípios, imagino que Taubaté tenha também, né, por exemplo, emendas impositivas. Tem. Se você tem um movimento cultural para que as emendas impositivas elas fortaleçam, por exemplo, editais de fomento, é muito mais interessante do que ter emendas impositivas individuais. Né?
É bacana. A gente teve aqui um mandato coletivo. É claro que isso não é simples. Que fez dessa forma, e eu achei que foi muito bacana. Pelo menos foi menos polêmico, coloquemos assim, né? Foi menos polêmico. Quando tivemos aqui o mandato coletivo, foi por edital, e aí não tinha aquela coisa aquela impressão de favorecimento, né? Vai pro A ou vai pro B. Vai pro A, vai... Em Pinda, a experiência que eu tive em Pinda, São José não tem emenda impositiva. Claro que há indicações e tal. Em Pinda ela virou lei em 2017. Então coincidiu, teve uma série de coincidências. E aí, quando eu estava com o conselho, eu falava, gente, eu entendo que vocês têm que ir de vereador em vereador pedir recursos de emenda impositiva para o Fundo de Cultura. Porque em 2018 a gente passou a abrir editais do Fundo de Cultura. Só que aí eu também posso falar com o vereador, mas eu falando é uma coisa, vocês falando é outra. E realmente tem uma diferença. Só que o recurso que é para emenda, veja só, Cláudia, era um recurso que ia para o Fundo de Cultura e na sequência era um recurso que era para abrir editais de fomento, onde não se sabia quem seria selecionado. Então o vereador estava indicando um recurso para um Fundo de Cultura, mas onde ninguém sabia, porque ia ser lançado o edital, quem seria o beneficiado. Então alguns vereadores entenderam isso, né? O conselho entendeu isso e passou a fazer esse papel. Claro, era um valor pequeno, mas isso para a movimentação do fundo naquele período foi muito importante. É claro que o vereador interessa a ele indicar por um grupo, por uma região, um território, ele né? Talvez tenha uma visão, um objetivo eleitoral. Mas a gente conseguiu ter a sensibilidade de alguns vereadores de poder fazer esse tipo de indicação. Mas eu estou dando esse pequeno exemplo do quanto você ter um movimento coletivo é bem melhor, né? E aí eu sempre falo rapidamente sobre o fundo. Aí foi uma experiência de São José para implantar o Fundo de Cultura, que eu falava para as pessoas, até que ponto você tem disposição de apoiar algo que necessariamente você não seja beneficiado. Então, até que ponto eu apoio a criação de um Fundo de Cultura no município e que talvez eu não seja beneficiado com algum tipo de edital. Né? Que disposição eu tenho para lutar por isso. E é muito comum isso, porque a gente percebe as lutas, né? Nesse sentido de você ter o controle. Né? O controle de que território você vai atingir, que pessoas você vai atingir, são pessoas que você pode dialogar para outras coisas depois ou não. Então existe uma preocupação muito de saber para onde que vai a verba que eu estou destinando. Né? Será que vai para um grupo que está dentro do meu território, do meu raio de ação, enfim, ou não? Então é bem sensível essa questão. Outro desafio na área cultural, e eu digo que aprendi muito com isso, é você entender que cultura ela é ampla, né? Aí no sentido antropológico e no sentido prático do gestor, e normalmente as pessoas não têm muito essa visão, mas, por exemplo, vou dar, sei lá, 3 exemplos, em Pinda isso é muito claro. Área de arquivo. Né? Para você contar a história, ou a sua história, ou a história, ou você ter elementos para refletir sobre a história, né? Porque a documentação ou o material iconográfico, ele é fundamental. Né? Eu nunca fiz história, mas me parece que a fonte primária, para aqueles que estudam, são muito importantes. Então, você ter um local que tenha em bom estado essa documentação, seja ela escrita, né, é fundamental. Então, essa lógica de entender o arquivo como um local e ter uma política de arquivo, que não é necessariamente cultural, mas é uma política de preservação de documentos, e dialoga muito com a cultura, é algo que quem fala de cultura ou pensa, né, quando a gente fala de conselho, não tem essa visão. Não tem. Uma coisa que a gente percebe é que a grande massa, e dentro dessa grande massa, eu digo massa de pessoas, porque nelas estão inclusas pessoas de pouco estudo, de muito estudo, de pouca renda, de muita renda, com cargo e sem cargo. Né? A visão de que cultura é
Entretenimento. Entretenimento, é festa. Né? Festa, Evento. Entretenimento, evento. A cultura do conhecimento, a cultura da preservação vai ficando de lado. Uma outra área que é importantíssima é a área de patrimônio cultural, patrimônio histórico. Pois é. E quando eu digo, por que eu estou citando esses dois, ou mesmo a área de... O equipamento que a gente tem em quase todos os locais, né? Acho que é o equipamento que a gente tem na maioria dos municípios. Biblioteca. Biblioteca. Né? Ou seja, você tem um espaço. Eu estou indo agora, daqui a pouco eu vou para a biblioteca de Pindamonhangaba, né? Que eu tenho muita estima. Lá tem um clube de leitura, então eu vou lá estar junto. Incentivo a leitura, não estou já é tão mais difícil. em biblioteca, mas vou lá como cidadão. Mas precisa incentivar, porque... Mas a biblioteca, e por que eu repito, eu cito a biblioteca porque é o equipamento que tem em quase todos os municípios, né? Teatro não tem em todos os municípios, um teatro físico, um teatro fechado. Eu acho que todo município centro mesmo... cultural não tem, Pois por é. aí vai. Mesmo que não tenha um museu, tem pelo menos uma casa de memória. Tem uma casa de memória. Né? Museu é uma outra área, né? Mas aí você entender a política de museus, entender a política de biblioteca, né? Eu tenho uma série de restrições ao Estado com relação à sua política pública, mas eles têm, o Estado de São Paulo, mas ele tem sistemas setoriais que eu acho muito interessante, o CISEB, o CISEM, e eles criaram agora o sistema de patrimônio. Né? Eu falo, não existe um sistema estadual de cultura, mas tem sistemas setoriais que são muito que funcionam, né? Funcionam, né? E você, assim, como você teve já uma carreira, né, militante na cultura na capital e depois vem para o interior, né, é muito discrepante a política pública numa cidade como São Paulo e uma cidade como Pindamonhangaba, por exemplo? Sem dúvida, sem dúvida. Na gestão sem dúvida. É mais complexa, bem mais complexa? Bem mais complexa. Assim, faz tempo que meus pais moram em São Paulo ainda, né? Eu vou para lá direto. Você é paulistano? Não. Não? Eu brinco. Eu morava em Santo André, nasci em São Bernardo, me criei em São Paulo e moro em São José. Nossa, santos todos te protegem. E hoje é dia de São José. 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 Eu me criei em São Paulo. E meus pais moram na Zona Leste, na periferia. Então era um conceito, eu não sei se hoje ainda também não fico pesquisando, mas talvez essa questão do território era muito forte, pelo menos na minha militância cultural. Esse conceito de centro e periferia, periferia geográfica, né? Porque como São Paulo é grande e é habitado, né? Eu conheço razoavelmente a Zona Leste, mas para mim a Zona Sul é um mundo, é enorme a Zona Sul de São Paulo. Eu olho no mapa, olho ações que ocorrem, e eu já fui para a Zona Sul, já fui para bairros assim, tipo 20 quilômetros do centro até onde, assim, é bem, além de ser longe, além de ter toda uma dificuldade, ou pelo menos tinha, né? Mas imagino que ainda deve ter. Depois que eu saí de lá, né, isso foi, eu acho que houveram algumas gestões, eu fui de uma época que trabalhava ainda existe, eu abri uma casa de cultura na COB 2 em Itaquera que chamava Raul Seixas. Que legal! Ainda chama Raul Seixas, né? Que legal! Casa de Cultura Raul Seixas. Mas depois de 92, em gestões posteriores, não foi a gestão posterior, né? Que o prefeito depois da Erundina foi o Maluf, e eu acho que foi com a Marta que começaram os CELS. Né? Com a Marta Suplicy teve o céu, sim. O Kassab depois fez um céu adaptado, agora depois eu não sei se o Haddad também continuou, mas eu falei, se eu tivesse um espaço físico, como foi o da Marta, nossa... Dava para fazer muita coisa. Porque tem uma estrutura física muito interessante, tem um teatro legal, tem uma biblioteca boa, né? Até tinha espaço, hoje eu não sei se ainda tem, mas tinha espaço de piscina, porque ele era ligado à educação. Então eu oferecia para a educação infantil, óbvio, toda a atividade educacional, toda a atividade esportiva e atividade cultural. Porque se eu tivesse um céu um prédio como ele era na época, era muito interessante. E eles foram construídos, por que eu estou citando isso? Na periferia. Então, propositalmente, eles eram feitos em alguns locais onde isso ocorria.
Um outro exemplo, eu não vou lembrar que gestão, eu não sei se era do Peter, que claramente a cultura estava muito retraída, né, a gestão pública da prefeitura. E quem efetivamente trabalhava com a política cultural do município era o SESC, com as suas unidades na cidade de São Paulo. O SESC salvou muito a cultura no Brasil, né? Vou dizer no Brasil. Mas em São Paulo teve um momento que ficou muito claro. E houve um momento também que a Secretaria de Estado, que tem muitos equipamentos na cidade de São Paulo, ela chegou a concorrer com a prefeitura no oferecimento de serviços culturais, o que a princípio é bom, né? Mas aí falando da Secretaria de Estado, então ela de certa maneira ainda é. Então ela tem o peso das ações e dos equipamentos ocorrem na capital, né? O interior ainda não tem tantos equipamentos, né, quanto tem a capital com relação à Secretaria de Estado. Então, para quem morava na cidade, para quem mora na cidade ainda é assim, né? Você tem uma gama de serviços culturais, além dos serviços privados, né, que também oferece. Eu li um artigo agora, hoje à tarde, sobre essa questão de serviço privado, serviço público, e o escritor estava falando da Avenida Paulista, que é um corredor de uma série de unidades, MASP, Instituto Moreira Salles, Instituto Cultural Itaú, né? Só tem um equipamento que é mantido pelo Estado, que é a Casa das Rosas. Casa das Rosas. Mas a gente tem também vários outros, né? O Instituto Tomiotaki, tem o MAN, tem o MAC, e por aí vai. O MIS. É legal quando... As fábricas de cultura, que são locais do Estado. Então, Sim. Você tem uma gama de equipamentos culturais que para quem é usuário, para quem gosta de participar, consegue se programar. No interior, já é diferente. Então, por isso que o papel do gestor é importantíssimo. E aí você me falou de São Paulo e Pinda, mas eu tive uma experiência de São Paulo, São José e Pinda. São José, na época, e até hoje ainda se mantém, a gente implantou as casas de cultura nos bairros. Então hoje ainda tem as casas de cultura, depois algumas foram... A última casa de cultura inaugurada foi quando eu estava ainda na gestão, foi em 2016, que é a Casa de Cultura Lili Figureira. Mas as outras casas de cultura, algumas foram inauguradas depois de 96, que foi quando houve a implantação do departamento, né? Mas faz uma diferença, você tem um equipamento cultural. É que aí tem uma outra questão também até um determinado período, eu tinha um entendimento de descentralização que era ter o equipamento próprio da prefeitura. E a partir do momento porque eu sou gestor, fui gestor, tive experiência, sou ou não, né? Deixei de sê-lo em fevereiro. Mas eu sempre fui, ou pelo menos desde 2004, membro de ponto de cultura. E desde que eu conheci a política de ponto de cultura, ao meu ver, o conceito de descentralização cultural, né, que era o conceito que eu trazia da experiência de São Paulo, nessa dicotomia centro-periferia, ele passou a ser outro. Então, hoje, a gestão pública pode trabalhar a descentralização, além dos equipamentos, que eu acho importante ter os equipamentos, mas também você proporcionar que coletivos e entidades também desenvolvam atividades, né, inclusive em bairros. Porque, bem ou mal, né, com gestões mais próximas à cultura ou menos próximas, os grupos existem. Né? A gente está falando de Taubaté, se a gente for nos bairros de Taubaté, tem grupo de dança, grupo de música, grupo ligado à igreja, Sim. grupo espontâneo. Então, as pessoas fazem, as pessoas cantam, dançam, as pessoas pintam, as pessoas... e isso tem agrupamentos e tem locais. Então, há experiências muito interessantes. Agora, se você consegue, enquanto política pública, fazer com que isso se fortaleça, né? Foi idealizador do Cultura Viva, foi o Célio Turino. Ele fala em potência, né? Ele falava em desesconder, porque ele implantou isso nacionalmente, era Brasil de baixo para cima, de baixo para cima, né? Mas trabalhar ele escreve isso sobre isso, né? Não trabalhar com a carência, que é normalmente o que a gente no poder público trata, né? Vamos ver
onde há vulnerável, carência. né? E ele fala justamente o contrário, vamos trabalhar a potência. Né? Onde há potencialidade. Então, se você tem um grupo que faz um trabalho, e que ele tem, né, um trabalho micro, mas se você apoiar institucionalmente, ele pode ampliar isso, né? Isso é importantíssimo. Vocês da TV Cidade são pontos de cultura e sabem o quanto isso é importante para o trabalho como um todo. Sem dúvida, acho que é importante até para a cidade conhecer os seus artistas, quem está, onde está, fazendo o quê, né? Eu acho que essa é uma dificuldade, tem lugares aí, já aconteceu com a gente até enquanto mídia, você ir num lugar, né, registrar ali uma manifestação e depois pessoas da cidade falam, nossa, mas da onde que era isso? Não, é daquele bairro lá. Nossa, mas é daqui, da minha cidade? Eu não sabia que tinha. Então, assim, né, e pessoas, às vezes, da gestão pública. Nossa, mas esse grupo aí, de onde eu conheço essa pessoa, mas eu não sabia que cantava. Então, eu falo, gente, mas é daqui, do território de vocês, né? Como é que não sabe? Então, e a gente sabe que isso acontece muito, né? Muito. Os fazedores culturais, eles estão em todos os lugares, né? Sempre tem. E essa questão de extrair as potencialidades do lugar, né? Às vezes, mas é um distrito, é lá longe, ninguém... Gente, mas lá, de repente, lá acontece a melhor manifestação cultural daquele grupo, né? É tão óbvio que a gente nem imagina. As pessoas comem, as pessoas vivem, as pessoas vestem. Então, você pode ter... Aí estou falando nacionalmente, claro, né? Mas a pessoa pode ter um jeito de falar diferente, pode ter um jeito de vestir diferente. Essa é a riqueza do mundo, mas a riqueza do país é essa. Né? Você perceber que um determinado tipo de vestimenta é característico daquele local, daquela localidade. Ou uma culinária, né? Que legal é saber o que cada um come de diferente, ou como fala diferente, ou como tem uma gíria diferente, ou como tem um sotaque diferente. Isso é muito... Eu fico... E às vezes é legal a gente ver, né, a diversidade da mesma manifestação. Quer ver uma coisa que até acaba sendo tema de discussões? O bolinho caipira. O bolinho caipira. Não é? Aqui é de um jeito e Caçapava de outro, São José de outro, mas é o bolinho caipira do Vale do Paraíba, ora. Mas é no Vale do Paraíba. É no Vale do Paraíba. Se tem algo, né, além do Rio, né? Pois é. Claro, ele passa no Rio de Janeiro também, aí você tem o Vale do Paraíba carioca. Mas se você for em outro local, eu sei que você está falando das diferenças de cada cidade, mas se você for em outro, fora do Vale do Paraíba, as pessoas não sabem o que é bolinho caipira. Não sabem o que é bolinho caipira. É uma coisa... Acho que alguém foi no Paraná e pediu um bolinho caipira numa festa junina. Aí deram um bolo de fubá. Eu falei, não é um bolinho caipira. Não é isso, não é bolinho caipira, né? Jacareí, bacana isso. Jacareí tem, eu acho que ainda deve ter ainda, a festa do bolinho caipira. E eles fizeram uma coisa muito legal, porque aí você aproveita e montaram lá na festa, você tem uma barraca de cada cidade para mostrar a diferença dos bolinhos de cada caipira. cidade. Eu não me lembro se era Natividade, eu confundo Natividade com Redenção. Com Redenção. Eu acho que era Natividade. Tinha um bolinho caipira, ele era redondo, mas a massa era junta. Não. Na Natividade era o recheio era peixe. Peixe? Isso era tilápia. Olha, que esse eu não conheço, eu conheço com linguiça. Guararema que era carne moída com a massa junto, fazia aquele formato que fica na mão, né? Mas cada um de um jeito. Cada um de um jeito, né? Um é com recheio, outra é na massa. Jacareí briga, porque ele fala que lá é o verdadeiro, porque é farinha branca e carne de linguiça. E carne de linguiça. Aqui é carne moída, farinha amarela. Tem gente que põe farinha de mandioca junto, tem gente que não, é só farinha de milho, enfim, né? Cada um tem o seu, mas o bolinho caipira paulista é ponto. E ponto. É do nosso, Vale. E é do Vale. Né? Mas aí que tá. Né? Mas aí é que tá, cada um briga pelo seu bolinho. Mas nós todos juntos brigamos pelo bolinho ser do Vale. Então, né, ser paulista, isso é muito legal. Eu faço parte de um grupo de Folia de Reis, que tem uma característica, né? Claro, tem toda a devoção no ciclo natalino, ao presépio, mas a gente vê outras Folias de Reis, claro, ele não é exatamente do Vale do Paraíba,
Mas não tem mais um jeito certo, não tem... Isso que é muito legal, é a diversidade também da maneira como as pessoas se expressam. Então tem uns que têm um determinado tipo de instrumento, outros não têm, né, na folia. Como é que você encara a modernização da tradição? Né? Porque aí, por exemplo, se você pegar um grupo de Folia de Reis, como nós temos aqui do seu Valdomiro, né? Seu Valdomiro, ele fala que é Folia de Reis mineira, porque ele tem características vindas de Minas. Ele tem 95 anos de idade, então os pontos, a maneira de chegar, de se portar. Se você for ver uma Folia de Reis, vou colocar aqui como a de Caçapava, né, que era a Estrela da Mantiqueira, que era daqui, o pessoal foi para Caçapava. Que, assim, são pessoas mais jovens, com outra pegada de Folia de Reis, com outros cantos. É assim, uma modernização de algo muito antigo, né, uma outra forma. Como é que você vê essa passagem aí? Eu não vejo nenhum problema. Eu também acho muito legal. Não vejo nenhum problema. É claro, você tem... A gente brinca, a nossa também é mineira, inclusive também inspirada no seu Valdomiro, né? Bastante inspirada no Mestre Paizinho, que é o padrinho da folia, que é daqui. Mas não vejo problema, né? Então hoje você se comunica, você vai visitar as casas, a folia só acontece se alguém recebe. Mas você vai visitar as casas, mas você faz o contato com o celular. Né? Você vai afinar um instrumento para tocar, dependendo, você vai utilizar talvez... equipamentos mais que a pessoa usa no dia a dia. Eletrônico, né? E sei lá, que outro exemplo? Você vai de carro, né, para os locais, óbvio, né? Você não vai a pé. E o chão não é mais de terra vermelha, né? Então você tinha, claro, uma realidade rural. Deve ter ainda locais que você vai de casa em casa e anda pra caramba, né? Caminha muito. Não vejo nenhum problema com relação a você modernizar ou adotar elementos que eram diferentes, porque o mundo muda. E até os pontos, né, os cantos, vai mudando, vai modificando ao longo do tempo. E eu acho uma coisa assim interessante. Mas é uma opinião minha, né? Eu fiz um trabalho de um senhor que cantava calango. Eu escrevi um livro e a gente produziu um disco junto, um calangueiro lá de São José. Mas tinha uma coisa que eu fui criado quando criança, eu não sei se você vai lembrar, tinha domingo de manhã, eu lembro disso, o Projeto Minerva. Projeto Minerva. Que eram registros da FUNAT de manifestações folclóricas do país. Depois como é que é o mundo? Depois a FUNAT lançou CDs a respeito desses, hoje nem sei se tem algum outro tipo de registro, algum outro tipo de mídia. Mas às vezes me incomodava de não entender, né, o que estava sendo cantado. E na folia, mas não estou falando que isso é errado, mas tem um tipo de folia, talvez você já tenha visto, você tem o presépio e eles estão voltados para o presépio e o que eles estão cantando é lá. Então se tem alguém acompanhando, né, então eles cantam e tem um tipo de voz que chama tipi, né, que é bem agudo, né. Só que eu falo, mas não estou conseguindo entender o que ele está cantando. Então eu lembro quando eu gravei o disco, eu falei, olha, foi porque ele gravou no estúdio para produzir o disco, eu falei que seja, o cara que estava produzindo, falou que dê para entender o que ele está cantando, só isso, né? Você faça um tratamento aí, né? Porque o pessoal muda, né? E na folia, pelo menos na nossa folia, a gente tem essa preocupação, né? De fazer com que as pessoas participem da folia. Né? Saibam, cantem junto, né? Porque boa parte das músicas é uma resposta, né? O mestre canta e você repete aquilo que ele está cantando. Então tem um pouco essa preocupação. Agora, o que o outro faz, não tem certo, não tem errado, é só uma preocupação de que todos entendam o que está acontecendo e participem. Né? Então você tem um rito na folia, então você primeiro canta para abrir a porta. Então, aí depois para pedir licença para entrar, aí você entra. Aí depois você tem um canto onde você trata e faz uma adoração ao presépio, porque né, a gente tá falando. É muito legal esse ritual, né? O canto de despedida, de agradecimento. De agradecimento tem. É muito. Então e as manifestações têm isso. Então não sei, não tem. Para mim não tem certo, não tem errado. Ou a introdução de um instrumento, né? Claro, você tem um instrumento básico, você tem
você tem elementos básicos, eu vou falar da folia que eu conheço mais. Então tem alguém que carrega a bandeira, você tem um mestre, que é quem conduz a folia. Você tem uma pessoa que faz a fala, e eu acho que toda folia tem a reza, né? Um momento da reza. Então ela conduz a reza, né? Então ela tem que ter o cuidado de saber quem está lá, né? Você tem esse momento final que é do beijamento à bandeira. Então você tem que tratar, tem pessoas que agradecem, se emocionam, pedem uma graça, né? Então e depois tem o ritual da despedida. Então esse ritual de condução desse momento, tem um momento de pausa, aí é melhor, porque aí não, tem... é muito legal o momento de pausa. Mas você saber, isso não foge. Agora, se você vai ter uma vestimenta, se você vai ter tem gente que fala fardamento, ou vai ter uma roupa que é legal ter, né, para poder caracterizar, diferenciar, ou ter algum tipo de instrumento, né? Eu já vi encontro de folias com cada um com um instrumento diferente, assim, né? Não, e legal é que, assim, quando a gente fala de cultura popular tradicional, ela precisa ter uma renovação para que perdure, né? Uhum. E é onde eu vejo que funciona muito essa questão da modernização. Você não vai deixar de ser tradicional porque você está cantando um ponto diferente, mas você precisa ser atrativo para que perdure aquela manifestação. O que eu fico, o que talvez, aí não é exatamente tradição, mas a função daquela manifestação. Eu insisto, a função da folia é você tratar, adorar, rezar, não é nem uma questão de religiosidade, mas é o presépio. Sim. Porque você está tratando de um momento da chegada do nascimento e da chegada dos reis magos, que são santos, então você não é diferente daquilo. Então não é só uma apresentação musical. Não é só uma coisa... Um espetáculo em si. Um espetáculo, né? Ele tem uma outra... Você pode ter, porque isso acontece, mas você pode ter um espetáculo onde você tem esses elementos. Isso aí é muito claro que aquilo é um espetáculo. Mas a essência... Mas a folia em si é isso. Porque se não for isso, não é folia. Não tem razão de ser também, né? Não tem razão de ser. Não tem razão de ser. Pode ser outra coisa. Então, acho que aí não é nenhuma questão de modernização, mas entender o que é, né? Então, qual o sentido de você, né? Sei lá, você tem folia do divino, tem outras manifestações que ela tem um sentido de ser. Eu acho que é isso que e uma coisa interessante, né, que você dizia agora há pouco, né, com relação a gestão e a lugares, a casas, né, de fundações e etc., né, aparelhos culturais. É uma coisa que eu percebo que nas capitais, a iniciativa privada aliar sua marca a uma casa de cultura, né, a uma fundação cultural, a um aparelho cultural, tanto faz no centro, até você falou da Avenida Paulista, que tem várias, tal, mas também nas periferias, tem um poder, tem uma potência que eu não vejo muito no interior. Posso estar enganada, mas dificilmente no interior você tem um aparelho cultural, tanto faz central ou nas periferias, que seja, né, tirando o sistema S, mas que seja mantido pela iniciativa privada. Sobrecarrega bem também, né, a gestão pública, você não ter esses, vou dizer, esse apoio, né, porque quando vem uma empresa se instalar no município, ela recebe algumas isenções de impostos, ela recebe alguns benefícios para estar ali, para gerar emprego, ok, beleza, mas e aí, né? A contrapartida cultural eu não vejo muito no interior, eu vejo mais na capital, nas capitais, né? Nas capitais, e diria nas capitais, pelo menos aí eu acho, Cláudio, que é mais na região central e com visibilidade, e muitas delas também, né, eu tinha um senão com relação ao texto que eu li, que eu falei, esse da Avenida Paulista. Agora, boa parte delas também se utilizam, não que seja ruim, mas isso é um fato, se utilizam de recursos públicos ou para a sua manutenção ou para a sua construção em si ou para a sua efetivação. E basicamente a Lei Rouanet, né? Então, quando a gente fala
do Instituto Itaú, ele se utilizou, e eu imagino que se utilize, né? Insisto, eu não acho isso ruim, mas é privado, mas boa parte com recurso público, né? A Fundação Roberto Marinho, né? A Fundação Moreira Salles. Não é tão privado assim, então, né? Não é tão privado assim. Não é tão privado assim. Mesmo o Sistema S, há uma longa discussão sobre o Sistema S, mas que é da época do Getúlio Vargas. Sim. Mas boa parte dos recursos do Sistema S é recurso público, né? Porque ou o comércio ou a indústria deixa de pagar, né? Ou paga menos e aloca recursos no sistema. Então tem uma relativização a respeito disso, né? Você tem uma área correlata nisso que você está falando, que é ligada à criança e adolescente, que é bem mais desenvolvida. Então que aliás eu acho que os fazedores de cultura podiam se aproveitar disso também, no bom sentido de fazer o registro. A ideia é abrir mesmo, né? Para as pessoas pararem para pensar um pouco mais nisso. Porque você tem um fundo da criança e adolescente, fundos municipais, fundos estaduais e fundos nacionais, né? E boa parte desses recursos existem, o que deveria ser um complemento na política de criança e adolescente, mas eles acabam sendo a própria manutenção. Então, abrigos, crianças, entidades que trabalham com câncer, né? Na prevenção de câncer, no tratamento de câncer, ou de doenças, ou mesmo de... Aí é difícil a associação de marca, mas entidades que trabalham com medida socioeducativa. Então, a utilização desses fundos são empresas que alocam recursos, né? Mas isso é bem polêmico, porque é como se o recurso fosse privado e, na verdade, é uma renúncia fiscal. É uma renúncia fiscal. Então, aqui no caso de São Paulo, é que agora mudou o nome, mas vamos lá, PROAC ICMS, que agora é Fomento SP, mas o PROAC ICMS ou a Lei Rouanet é renúncia fiscal. Então há uma longa discussão a respeito disso, como se o dinheiro fosse privado, e não é dinheiro público, né? Na área do esporte também, né? Como se o dinheiro fosse privado, né? Então quando você tem efetivamente, e existe isso, né? Dinheiro que sai do recurso da empresa ou, né, do empresário, ok, mas quando é renúncia, é recurso público. Né? Alcemir, eu sei que assim, você presta consultoria também para alguns municípios, né? E assim, eu queria deixar você à vontade aí para a gente terminar, mas eu queria pedir para você um conselho. Como seu? Conselho, assim, para que tanto conselhos, fazedores culturais e a administração pública consigam dialogar com mais facilidade, porque a gente percebe que tem, sabe, empecilhos que às vezes são bobos, que não deveriam existir, né, e que estão ali atravancando o processo das coisas, né? Então, assim, como fazedor cultural de um lado do balcão e como gestor de outro lado do balcão, que conselho você daria aí para facilitar esse entendimento entre sociedade civil, conselhos municipais, gestão pública, que a gente sabe que no interior é difícil esse diálogo? Não, em qualquer local. Eu falei agora há pouco, né, de ter o conselho como parceiro. Por quê? Na área da cultura, talvez, assim, a gente acompanha a política pública em outras áreas, saúde, educação, e a gente vê que há muita divergência ou entendimentos diferentes, né? O que, pelo menos para mim, é salutar, não acho ruim. Mas na área da cultura, o que eu posso falar, quer dizer, não é um conselho, eu posso constatar, há muito mais consensos do que dissenso, há muito mais propostas comuns do que divergência. É claro, então, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo muito bobo. É interessante que aumente o orçamento da cultura? Eu acho que quem é do movimento cultural concorda, o gestor também concorda com isso, né? Então, como batalhar isso conjuntamente, né? E ao meu ver, às vezes eu falei, mas você está brigando comigo, né? Eu lembro, você está brigando comigo. Eu falei, vamos brigar na Câmara, vamos brigar lá, fazer a briga lá com os vereadores para que eles façam emendas, para que eles alterem o orçamento, ampliem o orçamento, né?
não é comigo, eu não tenho esse poder todo, né? É claro que você ser gestor é ônus e bônus, eu estou falando dessa maneira. Mas eu entendo que é muito mais consenso, eu diria isso. Então, se você conseguir, eu não vejo problema nenhum em ter diferença, em pensar diferente na cultura. E, repito, isso é salutar. Mas vamos procurar aquilo que une, vamos procurar aquilo que pode ser tratado, a diferença, não tem problema algum, né? O que também vejo em alguns locais são muitas questões pessoais, né? Pessoais. Eu não gosto de tal pessoa, ou aquela pessoa... Mas partidárias, né? Pode até ser partidária, mas vamos jogar claro, então tá. Né? Eu sei que tá. É bom para todo mundo. Você é oposição à administração, ok. Mas o que é de comum que vai interessar a população, né? E necessariamente não vai interessar a oposição ou quem está na prefeitura. E tem um detalhe, né, Alcemir? Falando de cultura, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Eu não vejo perda quando o assunto é cultura. Né? A perda, eu não sei aonde que entra, que encaixa, né, nessas questões de divergência partidária, né? Divergência... É claro que a cultura, e também a gente não pode ser ingênuo, Cláudia, as manifestações culturais, né, elas ajudam na reflexão daquilo que você vive. Então, é inegável que uma peça de teatro, é inegável que você ampliar a leitura, é inegável que você conhecer mais sobre música, é inegável que você conhecer a sua história te ajuda a refletir sobre a situação. Então, isso é importantíssimo para as pessoas. É a ferramenta, né? Quanto mais você contribuir para isso, melhor. Por isso que você entender cultura a partir dessa lógica e não como entretenimento ou só como evento, é difícil? É difícil. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas o evento em si, ou você faz o evento, tá, aí você oferece. O que é importante também, não tô aqui desqualificando. Mas não é só isso, não é só isso. Então, quando a gente trata uma reflexão sobre os patrimônios daquela localidade, daquele território, sejam patrimônios materiais, patrimônios imateriais, né? Isso é importantíssimo. Eu estou agora eu ainda continuo em Pinda. Eu estou no Conselho de Patrimônio. E a gente deve agora encaminhar para o Executivo, já foi aprovado na reunião do Conselho, como registro de patrimônio imaterial, Cláudia, a letra do Parabéns a Você. Ah, que legal, Porque, de fato, né, foi uma pessoa... A Berta Homem de Melo era uma moradora... Ela saiu de Pinda, mas ela nasceu... Quer dizer, já faleceu, mas ela nasceu em Pinda e ela participou de um concurso, acho que quase ninguém sabe disso, participou de um concurso da Rádio Nacional, da tradução da música, que é uma música americana. Então, ela que propôs a letra que a gente canta todo ano para todas as pessoas. O país inteiro canta. O país inteiro canta. O país inteiro canta. Olha que É uma das primeiras canções que a gente ensina para criança. É provável que seja a música mais cantada pelos brasileiros. Milhões de vezes no dia, né? Porque todo dia tem alguém fazendo aniversário. A letra, a melodia, era claro, mas foi um concurso em que ela ganhou na tradução de uma letra simples. E que é de Pindamonhangaba. Então, a gente isso vai ser declarado. Pinda tem umas histórias muito legais. Eu estava lendo um dia, até foi objeto aí de um filme, né, de uma galera de Pinda, a história do João Bananeri. João Bananeri, né? Que tinha uma língua própria. Muito... Né, é salutar, não tem... Assim, acho que cada cidade também tem as suas curiosidades, tem as suas, né, Taubaté tem suas histórias, todo lugar. Isso tem que ser valorizado e eu acho que eu não consigo colocar isso na caixinha do entretenimento. Cláudia, do conhecimento. Eu trabalhei em Jacareí, São José e Pinda. Agora, eu afirmo com muita tranquilidade, Taubaté tem um potencial incrível. É uma cidade rica nas manifestações. Ela é a única cidade que tem uma universidade municipal. Os meus filhos se formaram na Unital. Os meus também. E a única cidade, única do Vale, claro, né? Não sei se há outra fora do Vale,
ou mesmo do estado. Mas do Vale é a única que tem uma escola técnica, né, que é a Feu Camargo. Então, ela tem mais de um museu, o que é muito legal, né? Ela tem os espaços culturais, tem as manifestações, tem uma riqueza e um reconhecimento nacional das personalidades, daquilo que faz. Então, né, é a cidade do Monteiro Lobato, apesar das divergências, né? Então, eu olho para Taubaté, fico muito feliz de ver o que acontece aqui e da potencialidade que ela tem. Eu acredito muito no povo, né? Na força do povo. E, assim, eu acho que é um movimento que não pode morrer, né, Alcemir? É um movimento, só que é um movimento que não pode ser dividido Claro. em questões próprias, né? É uma Sim. coisa, é coletivo. A gente fala muito de coletivo, né? Porque nós vivemos em coletividade, não dá para ficar separando as coisas. E na cultura não funciona separar, só funciona juntar. Será que é tão difícil de entender assim, né? De passar para... É um processo. É um processo. Talvez a função... Eu lembro tem um amigo meu, o Oswaldo, ele foi gerente... Ele trabalha no SESC, ele foi gerente do SESC de São José dos Campos. E aí ele falou, uma das funções aqui, né? Isso eu não esqueci até hoje. É proporcionar o encontro. Pois é. Proporcionar o encontro. E eu falei, gente, isso parece ser tão difícil, não é. Então você pode ter, enquanto gestão pública, proporcionar um encontro, proporcionar que as pessoas conheçam, né? Que estejam juntas. Mas não estou falando assim ingenuamente, não. Eu acho, voltando àquela análise anterior, você estabelecer consenso, você consegue avançar. Porque se você ficar só na divergência, você não avança, você vai ficar e não sai do lugar, né? Então, saber que é necessário fortalecer, como qualquer outra situação. Então, você fortalece, estabelece consensos comuns, você consegue, você erra menos, com certeza. Olha aí o conselho, viu, gente? Olha aí, né? Então, olha, Alcemir, quero muito te agradecer, Cláudia. viu? Que privilégio poder te ouvir, né? Uma pessoa com tanta bagagem, com tanta experiência, com tanto tempo de militância, né? Que a gente poderia ficar aqui até amanhã. Né? Eu fui gestor e eu participei, porque eu moro em São José, falei, vou participar também de um edital. Acho que foi a primeira vez que eu participei a segunda vez que eu participei do edital de São José. E era um edital que era de mérito cultural, então você tem que juntar a documentação. E quando eu fui juntando a minha documentação, e eu não sou muito de... Eu tenho dificuldade... O portfólio foi crescendo, Deu um portfólio legal, meu filho ajudou, eu falei, olha, tem uma história... Aí eu consegui organizar, inclusive, um pouco do que eu falei aqui. Não, é interessante que a gente não se dá conta, né? Não. Aí quando você precisa juntar as suas histórias, você fala, nossa... Eu fiz um monte de coisa já. A gente fica, caramba, né? Olha que bacana, eu fiz tudo isso. Isso acontece mesmo, é um negócio doido. Um dia desse a gente lembrou de uma coisa que a gente tinha feito há muito tempo atrás. Né? Falou, nossa, faltou pôr isso no portfólio. Mas é isso, gente, olha, Balaio Cultural é isso, é a gente falar sobre tudo um pouco, mas é muito importante a gente entender como é que as coisas funcionam, né, dentro da gestão. Não é fácil gerir cultura, não é fácil, né, pessoas, né, fazedoras da nossa multiplicidade cultural, e você juntar para um diálogo, conversar com a gestão do município, né? Todo mundo precisa entender um pouquinho do que está acontecendo. Já foi o tempo que artista era só artista, né? Hoje a gente precisa, né, tomar aí as rédeas da carreira, né, e entender de tudo um pouquinho, das leis, enfim, de tudo que precisa ser feito. Até porque hoje você tem que manter uma vida, né, fiscal, inclusive. Hoje tem que entender um pouquinho, né, da questão burocrática fiscal, para poder ter aí a rédea da própria carreira. E a gente aprendeu um pouquinho de tudo isso, né, hoje com o Alcemir Palma. Obrigado, Alcemir. Obrigado, seja Cláudia. Sempre muito bem-vindo. Estou à disposição. Balaio Cultural é isso.
Você assistiu o Balaio Cultural, programa da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, integrante do projeto Canal Plural, a TV da Educação, Diversidade e Economia Criativa. Esta obra audiovisual é viabilizada por meio do edital Fomento Cult SP PNAB, número 41 de 2024, do Programa de Ação Cultural PROAC e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura PNAB, realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Governo Federal.